Eu começo. Vamos lá. Pedro, você não me respondeu até agora. PCC e Comando Vermelho são ou não organizações terroristas? Rubinho, organização terrorista chama bolsonarismo, que estão aí instalados só para poder roubar o nosso país. Agora, PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, sei lá o que, todas essas siglas, é contra. Para mim é crime e cadeia. Então assim, vamos parar de, discursinho, tal. Crime organizado é jaula. Comigo você não vai lacrar de jeito, não. Então, se crime organizado para você fosse jaula, você defenderia que a cúpula do PT deveria estar cumprindo cana, puxando cana. O Lula deveria estar preso. O José Dirceu deveria estar pagando pelos crimes que cometeu. José Genuíno. Mas eu volto à pergunta, sim ou não? PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Rubinho, tanto que eu não defendo bandido, portanto defendo o nosso partido com muita clareza, que quem está no banco dos réus nesse momento é Jair Bolsonaro. Lula está sentado também no banco de presidente. Os nossos ministros, deputados petistas, estão trabalhando, todos na cadeira, trabalhando. O único lá julgado e condenado é Jair Bolsonaro. Não defendo bandido, não. Para mim, bandido bom é bandido preso, enjaulado. Bom, primeiro que o Bolsonaro não foi condenado. Ele está passando por um teatro que algumas pessoas denominam julgamento. Já o Lula, sim, foi condenado por 12 magistrados, teve o duplo grau de jurisdição, foi ao STJ, foi ao STF, foi condenado, puxou cana. Só não sei se ele conheceu a Janja na cadeia ou fora da cadeia. Aí ele foi descondenado e infelizmente foi alocado na cadeira presidencial. Alocado quer dizer que não teve eleições? Não, teve eleições. Teve eleições. E foram fraudados ou não? Não acredito na tese de fraude. Ah, então ótimo. Eu acredito então foi eleito no sistema com o povo eleitoral. mesmo. Ele foi eleito por uma campanha mentirosa, uma campanha de desinformação, uma campanha que proibiu que disséssemos, por exemplo, que o Lula era aliado da Venezuela e agora ele se mostrou, inclusive já na posse, aliado da Venezuela, que proibiu que disséssemos que o Lula emprestava dinheiro deliberadamente para o BNDES. Uma campanha que proibiu que a gente mostrasse quem realmente o Lula era. Eu não sei se isso você considera adequado, mas eu defendo que no pleito eleitoral seja livre para a gente demonstrar quem é quem. Eu pergunto para você. Não, mas o nosso adequado? pleito eleitoral é bastante livre. Tanto que todos podem ser candidatos, contando que tenham a ficha limpa, coisa que Bolsonaro hoje não tem. Por qual crime? Bom, Jair Bolsonaro já... Qual crime o Bolsonaro foi condenado? Já é condenado, está inelegível até 2032, justamente pela relação com a embaixada e com os embaixadores, aonde ele não poderia dar entrevistas e deu numa articulação de golpe de Estado, numa agressão direta à soberania nacional, dizendo que não ia aceitar o resultado das eleições. Então, Rubinho, quando você fala sobre eleições, nós temos sim eleições livres aqui, porque aqui não é ditadura. Aqui, todo mundo que quer ser candidato pode ser candidato, só ter a ficha limpa, coisa que Bolsonaro hoje não tem, e aí vocês têm que arrumar outro candidato. Mas eu vou te falar bem o que eu acho mesmo, e o povo vai concordar comigo. Eu queria mesmo que Bolsonaro, se não tivesse aí com esse cacetada de problemas e processos contra e será julgado e condenado, queria que fosse candidato, ia tomar uma lavada do Lula de novo. Se o Lula sem mandato, um líder popular que tinha acabado de sair de uma prisão injusta, consegue ganhar de um presidente com mandato, com estrutura, roubando pra caralho. E digo mais, Bolsonaro fez o milagre de operar a Polícia Federal para poder barrar ônibus de votações em todo o Nordeste e mesmo assim perdeu as eleições. Então eu queria muito que Bolsonaro fosse candidato ou qualquer outro. Pode escolher, Rubinho, que ano que vem é Lula. Você disse que o Bolsonaro estava roubando deliberadamente. Eu quero que você aponte. O Bolsonaro roubou o quê, onde e qual a condenação? Tem o número do processo? Tem vários processos. Primeiro, a investigação da Val, do Açaí, a Chadinha. Outra investigação, roubo do patrimônio brasileiro, quando ele foi em 3 viagens internacionais e voltou com uma série de presentes institucionais ao povo brasileiro, assim como a minha tia, Dilma, ela tem 3, 4 containers, Vilela, que ficam ali no sul guardando tudo aquilo que ela ganhou.
para depois virar um museu, virar um acervo e tal, para o povo ver. A mesma coisa que o Lula faz, a mesma coisa que o Fernando Henrique fez, a mesma coisa que o Sarney fez. Todo mundo ganha presente e guarda os presentes porque sabe, opa, essa balinha aqui que o cara das Arábias me deu não é meu, não é patrimônio meu, é do povo brasileiro. Então você pega e guarda para quando você falecer, né, fazer um museu depois. Todos os últimos 7 presidentes fizeram isso, menos um, Jair Bolsonaro. Ganhava Rolex, ganhava cavalo de ouro, ó, embolsava tudo e vendia. Então, se isso não é crime para você que é um advogado, né, firme, eu não sei mais o que é, Rubinho. É impressionante a distorção narrativa. Mas pelo menos você confessa. A Dilma saiu lá com 1, 2 containers, o Lula carregou 3 containers. Inclusive aquele relógio de aproximadamente 100 mil reais que o Lula ostenta foi um presente. Só que aí no caso do Lula não. No caso do Lula pode. Tem decisão que ele pode usar o relógio. Não sei se é Patek Philippe, Rolex, não entendo desses relógios. O Lula usa. O Bolsonaro ganha o presente e não tem container. Se levasse o container, ia ser preso. A gente tem, por exemplo, o caso da Janja acusando o Bolsonaro de sumir com os móveis do palácio. Depois acharam, tava lá. Ela simplesmente usou de subterfúgio para comprar, gastar mais dinheiro com uma nova mobília com o palácio. A questão é que vocês apontam todos os dedos para criar narrativas contra o presidente Bolsonaro. Não existe uma condenação criminal contra o presidente Bolsonaro. Não existe um caso de corrupção contra o presidente Bolsonaro. Na história do PT, se eu pegar a página aqui, falta. Eu te relatei alguns, Mensalão, Petrolão, Aloprados, agora o INSS, não sei que nome vão dar para isso. É escândalo atrás de escândalo. Na gestão Bolsonaro são factoides que foram criados contra ele. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: como justificar a destruição que vocês fazem no país para garantir um novo mandato para destruir ainda mais a nossa nação? Qual que é o factoide quando o ministro da Educação do Bolsonaro estava negociando dinheiro público em troca de barra de ouro? Qual que era a participação quando 3 ministros de Jair Bolsonaro foram para a cadeia por conta de corrupção? Qual que era a atuação de Jair quando ele pega patrimônio público recebido em presentes e coloca o Mauro Cid, ajudante de ordens, para poder vender em território norte-americano e consegue vender? Por que ele não fez isso de forma lícita, então, no Brasil, por exemplo, né, Vilela? Se de fato era dele, por que ele teve que pedir para o ajudante de ordens viajar para outro país para poder vender um artefato que era dele? Por que ele só não foi e vendeu nos parâmetros normais no nosso território? Há compra e venda desses relógios caros aí, colar caro e tal, aqui sem problema. Esse pessoal rico faz isso aí mesmo. Agora, ter que levar para os Estados Unidos para poder vender lá de forma escondida, em dinheiro vivo, sei lá o quê, vamos falar bastante a verdade mesmo. Bolsonaro já é inelegível até 2032. Bolsonaro vai ser julgado nessa semana, vai terminar agora na sexta-feira e será condenado a no mínimo 30 anos de jaula em sistema fechado, na Papuda. E aí nós vamos acabar de uma vez por todas com esse simbolismo que é o bolsonarismo. Porque, mais uma vez, Rubinho fala muito assim: o que seria do PT sem o Bolsonaro? Seria a mesma coisa, Vilela, porque o PT já existe há 20 anos. Nós estamos aqui para poder governar para o povo. Não ser anti-Bolsonaro, ser anti-direita, isso não nos interessa. O que nos interessa é resolver a fome e o desenvolvimento desse país. Pois é. Eu discordo de você justamente porque você sustentou o debate todo em críticas ao presidente Bolsonaro. Não trouxe sugestões, não trouxe um projeto, tampouco trouxe uma justificativa para a continuidade do governo do PT, que é o que eu estou buscando aqui. Porque não há. Vocês querem o poder pelo poder, para perpetuar o projeto de poder que se instalou com o lulopetismo lá em 2003, quando venceu as eleições de 2002. Eu pedi para você que apontasse o crime do Bolsonaro, a condenação criminal que ele teve, que sustenta você dizer que o Bolsonaro roubou. Você não consegue apontar. Você cria factoides, cria ilações e não aponta. E a resposta é muito simples. Porque não há. Vocês não conseguem jogar a pecha de corrupto no Bolsonaro. Porque não é. O que restou para o PT foi manobrar para que o Bolsonaro fosse tirado à força do pleito eleitoral. Não apenas do de 2026, como você disse, até 2032. Não aceitam que ele dispute a eleição, porque sabem que a derrota do petismo é iminente
face o governo Bolsonaro. Os fatos são irrefutáveis. Eu trouxe dados para você a noite toda. E como você diz, contra os dados não há argumentos. Só que eu trago dados, você traz mentiras. O governo Lula é o governo que se faz ao redor da mentira. E ao longo dos últimos anos se fez ao longo da mentira. A principal delas é que vai tirar alguém da pobreza quando na realidade lucra com a miséria do brasileiro. Gente, vamos prestar bastante atenção, que isso aqui é para ninguém mais ter dúvida. Vamos lá que eu vou ler de novo. O nosso advogado aqui parece que não está entendendo. Bolsonaro, nessa semana, está sendo julgado. E os crimes são os seguintes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, 4 a 12 anos. Organização criminosa, 3 a 8 anos. Dano qualificado, 6 meses a 3 anos. E deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Esses são crimes que eles não são geridos, Vilela, pelo interesse meu, do Lula, do PT. São crimes que são estabelecidos pelo Código Penal, que foram julgados em primeira instância, em segunda instância, que vão ser julgados pelo Supremo, em todas as instâncias possíveis, para ele ter aonde recorrer. Um processo legal, um processo devido, coisa que com o Lula não teve. E aí agora vem falar assim, porque não há nada contra Jair. Como não há, gente? Nós temos aqui crimes palpáveis, crimes denunciados, crimes que todo mundo viu e agora serão punidos. É muito simples, então nós temos que acabar com essa narrativa, Vilela, de que não há crime. Há crime e é por isso que está sendo julgado. Não seria julgado se não tivesse cometido os crimes. E aí não adianta mais chorar, a não ser que eles queiram quebrar com as instituições brasileiras, coisa que eles já tentaram, não uma, não duas e não 3 vezes, a ponto de falar. Você quer falar, Rubinho? Mais uma vez, você apoia as decisões jurídicas de Alexandre de Moraes que fazem isso pela institucionalidade? Você concorda com o trabalho dele de forma imparcial? Ou você acha que deveria tirar o ministro Alexandre de Moraes pela atuação dele? O que eu entendo é que quando um juiz, é vítima, ele não pode figurar como julgador no processo. Isso fere o princípio da imparcialidade. E qual crime que era, você lembra? O ministro Alexandre de Moraes figura como vítima no processo. Então, justamente por conta disso... Mas qual processo? Bom, você relatou aqui uma série de processos que estão qual apontados. Aquele do camisa verde e amarela é um dos processos que é apontado, que tinha uma teoria conspiratória maluca ali. Enfim, que queriam matar ele. A questão é muito simples. Que queriam matar ele. E aí compete a ele julgar, caso ele seja vítima, caso exista. O Rubinho está falando que existe um plano para poder matar. Não estou falando isso. O que eu estou falando é, existe um processo nesse sentido. Se existe um processo nesse sentido, a vítima não pode ser o juiz. Esse é o primeiro fato. E dentro do direito, se a vítima se torna o julgador, naturalmente aquilo invalida o processo. No direito, isso se chama fruto da árvore podre. Então, naturalmente, isso não pode acontecer. É contra a legem. Isso fere, na minha leitura enquanto jurista, o princípio do devido processo legal. E a gente precisa assegurar as garantias constitucionais, assegurar o devido processo legal, a ampla defesa, para que exista um julgamento justo. Eu não vejo na conduta do presidente Bolsonaro nenhuma conduta criminosa. Se algum indivíduo isoladamente teve uma conduta criminosa, que responda por isso. Assim como eu digo, se as pessoas que depredaram no 8 de janeiro que respondam pela depredação, mas jamais por uma tentativa de golpe de Estado. Não vai ter golpe de Estado com uma senhorinha com rosário na mão, com um senhor cardíaco entrando lá dentro, com o sujeito vendendo algodão doce no meio do golpe de Estado. O que existe de verdade, eu pedi para você os crimes, são os crimes do PT. E aí eu vou listar para você. Mensalão 2005, Petrolão, Lava Jato, caso Bancop, um caso antigo, do conjunto habitacional dos bancários, escândalo dos Correios, 2005, gestão PT, caso da Erenice Guerra, ministra da Casa Civil, 2010, gestão Dilma, hein? Braço direito da Dilma, perdão.
Passadina, 2014. Aí sim, gestão Dilma. Negócio aprovado pelo Conselho Estatal da Petrobras, um fiasco em aspecto negocial. BNDES, os campeões nacionais, Caixa Econômica, cartões corporativos, escândalo do MEC, gestão Dilma. Escândalos mais recentes, Lula 3, gastos exorbitantes de viagem do Lula, da Janja, rombo bilionário do INSS e BPC, denúncias de corrupção na COP30. Pô, o que tá acontecendo agora? Já tem denúncia de corrupção. A gente tem os condenados também. Você não consegue apontar os condenados do governo Bolsonaro, mas eu aponto para você os condenados do governo do PT. Mensalão, José Dirceu, 7 anos de cana. José Genuíno, corrupção ativa. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Inclusive, tesoureiro do PT é quase um passaporte vitalício para cadeia. João Paulo Cunha, deputado federal, ex-presidente da Câmara, preso por corrupção. José Dirceu de novo, na Lava Jato. Antônio Palocci, esse não conseguiu voltar porque delatou. Delcídio do Amaral, senador petista. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, também foi condenado. André Vargas, deputado federal do PT. Paulo Bernardo, ainda tem o Tarso Genro, que foi governador lá no Rio Grande do Sul. Aloysio Mercadante e o Lula. Agora me aponta as condenações do Bolsonaro. É realmente impressionante porque a gente faz uma pergunta muito simples e acaba virando o PT. O PT é sempre o PT. Nós já falamos aqui, Bolsonaro teve 3 ministros presos. O ministro da Educação, o ministério mais importante, com mais orçamento, estava negociando barra de ouro lá dentro. E vem falar que o Bolsonaro não sabia disso. Agora, a pergunta aqui foi muito simples, Rubinho. Muito simples. É a primeira vez que eu vejo um jurista de respeito, Vilela, falando assim, admitindo, houve um plano de matar o ministro Alexandre de Moraes. E o grande problema disso é que é o Alexandre que vai estar lá no processo. O problema da tentativa de matar ele não é o plano. Porque o plano, o Rubinho admite que houve um plano de matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Se houve um plano para matar, o problema é o Alexandre que vai estar na banca? É sério mesmo? Sério que você, como um jurista, defensor do bem público, das pessoas, o grande problema no plano de matar um ministro e um presidente da República é que o ministro vai estar no processo depois? Bom, a primeira coisa é que eu não admiti que houve plano. Mas houve ou não? Não coloque palavras na minha boca. Eu disse que existe um processo sobre isso. Um plano. Aqueles planos de papel de pão, vamos matar o Alexandre. Pô, isso não é um plano. E outra, tem que haver o devido processo legal. Como você defende o devido processo legal pro Lula e agora já tá condenando por um plano que nem se sabe que ninguém viu o processo? É difícil, você precisa ser coerente nas suas assertivas. Não, mas Rubinho, tá tudo sendo muito bem explicado. Já são meses e meses e meses de um julgamento, de relatórios, de um advogado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, nessa semana, é o julgamento final. Já passou por todas as instâncias. E é por isso que eu sempre falo que o que falta no sistema brasileiro é a justiça ser aplicada. Porque aí, senão, cometeu aqui diversos crimes. Rubinho admitiu mais uma vez um plano para poder matar 3 pessoas. Está sendo julgado e vai ser condenado. Não é porque o Pedro quer não. O Pedro não tem poder nenhum nisso. É porque a justiça brasileira tem leis que, na minha visão, Vilela, se elas fossem cumpridas a risco, a gente não teria mais problema nesse país. Mas aí sempre chega Rubinho, por exemplo, os bolsonaristas, defendendo bandido e falando, mas com Bolsonaro não. Quer dizer que com Bolsonaro ele pode cometer crimes? Que ele não vai ser punido? Pedro, você defende o cumprimento estrito da lei? Totalmente. Se eu roubar seu relógio, você acha que eu devo ser punido? Claro, de acordo com a lei, Rubinho. Tá. Você seria o juiz adequado para me julgar? Rubinho, você matou ou teve um plano para poder matar alguém? Porque aí o caso muda por completo. A partir do ponto que eu não sou um juiz, não é meu atributo julgar as pessoas, por que eu vou estar julgando um caso que me remete se eu não sou juiz? Se você, Pedro, você dirige? Tem carta? Tenho carta. Carteira de motorista. Você bate no carro de um juiz, abalrou o veículo, arrebentou a traseira dele bêbado. Não sei se você bebe ou não, é um fato hipotético. Você acha adequado que esse juiz te julgue pela indenização causada no veículo que você bateu? Rubinho, eu quero que você me aponte, olhando para a câmera ali,
qual que é o devido processo legal que não está sendo cumprido, que eu vou pegar o vídeo e vou mandar direto para o Supremo, para eles poderem avaliar se eles estão cometendo algo de errado e se o vereador Rubinho está de fato certo. Fala para a Câmara ali qual que é o devido processo legal que o ministro Alexandre de Moraes não está cumprindo. Qual que é o devido processo legal que o Supremo Tribunal Federal não está cumprindo. Se você tem coragem, olha para lá e fala, porque ficar só no gogó, porque eu acho, não. Dá um recado pro ministro Alexandre de Moraes aonde que ele está errando, aonde que falta o devido processo legal. Mas isso eu te falei o debate todo. Acho que você tem uma incapacidade intelectiva que efetivamente demonstra que você tem o DNA da Dilma. Porque eu fui muito claro. Você acha adequado o juiz que é a suposta vítima seja o julgador? Rubinho, fala para a Câmara. Nós vamos mandar diretamente para o ministro Alexandre de Moraes. Você acha, então, que o Alexandre não está autorizado a ser um julgador? Você acha mesmo? E tem que falar para a Câmara, porque eu acho importante formalizar isso. Você, como um vereador de 100 mil votos, competente, tem que formalizar que não acredita no julgamento de Jair Bolsonaro. Se você está falando aqui, ao vivo, que não acredita que Alexandre de Moraes tem a capacidade, o poder legal para poder julgar, que fale diretamente para ele. Bom, tem ou não tem? Eu acho que falta você estocar o vento, já pedi para você estocar, soprei e saudar a mandioca. Porque eu estou falando claramente, há impedimento legal. Mas fala para a Câmara, Rubinho, eu quero mandar. A Câmara está atrás de você. Não, olha para trás manda aqui. Manda para ele, vai. Fala assim, Alexandre, eu, Rubinho, não acho que o senhor está certo. Eu não sou o advogado de alguma das partes, adoraria ser para figurar naquele julgamento e apontar as ilegalidades que hoje me parecem evidentes. A principal delas é que não me parece adequado que um magistrado que seja a suposta vítima figure como julgador. É simples. Ou seja, você acha que não é procedente a figura de Alexandre de Moraes nos processos de Jair Bolsonaro? Não é adequado. Porque a gente manda para ele que o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, não acredita na legitimidade na legislação, inclusive nos próprios livros do Alexandre de Moraes, de Direito Constitucional, que eu estudei na época da Academia de Direito, aponta-se que haveria necessidade de declarar a suspeição. Simples. Você acha, então, que o ministro Alexandre... E aí, eu queria que você falasse... Mas eu já falei para essas 3 vezes. Calma. Está perseguindo? Né? Há uma ditadura, está perseguindo Jair Bolsonaro, porque é muito importante, gente, porque eu peço para poder fazer isso, porque às vezes fala assim, o Pedro falou, não, eu quero formalizar aqui. Segundo o vereador Rubinho Nunes, Alexandre de Moraes não tem a competência para poder julgar Jair Bolsonaro. Segundo Rubinho Nunes, Alexandre de Moraes não deveria estar nesse processo, deveria ser retirado. Inclusive falou aqui que no Senado há uma possibilidade de retirar ministros. É isso? A Constituição diz que o julgamento de ministros do STF é dado ao Senado. Se você não está contente, reclama com a Constituição. Não fui eu que escrevi ela. Até porque se fosse, não sairia a porcaria que é hoje. A questão é a seguinte, e aí eu falo para você muito claramente. Você defende todos os ministros do STF? Rubinho, não, a pergunta é clara. Eu defendo você defende todos. O Fux abriu divergência do Alexandre de Moraes hoje. Rubinho, o Fux está errado? Eu defendo absolutamente todas as instituições. Eu também. Eu posso o Fux abriu divergência hoje. Ele está errado? Uma ação específica de um ministro, mas a instituição, eu acredito. Bem, a diferença, agora, por que a tua opinião contra o Fux é institucional e deve ser respeitada, mas a minha opinião jurídica quanto à atuação do Alexandre neste processo não é institucional e não deve ser respeitada? A diferença... Porque você é petista e eu não? É simples assim? Porque o argumento do Fux foi basicamente na linha que eu trouxe para você agora. O que você está fazendo é inviabilizar o argumento do Fux e minorar a postura do Fux, que é um decano respeitado no STF. Eu queria entender a coerência do que você está trazendo agora. Rubinho, sabe qual que é a diferença de nós? Que eu defendo um presidente que, inclusive, nomeou Joaquim Barbosa para ministro e que depois, Joaquim Barbosa, que foi o grande responsável pela investigação de Mensalão, entre tantos outros, e nunca houve interferência política em nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal por parte dos governos Lula e Dilma. A Dilma, quando estava prestes a cair, ela não interferiu nas investigações da Polícia Federal hora nenhuma. Essa é a diferença de dois governos que se preocupam com a legitimidade, a independência das instituições, principalmente do poder
investigador, a Polícia Federal, por exemplo, o Ministério Público, e um presidente que se viu num caso de rachadinha e já impactou diretamente a mudança no comando da Polícia Federal para poder abafar o caso. Sérgio Moro, na hora que Bolsonaro ganha, vira ministro da Justiça. Logo depois, Sérgio Moro vê a corrupção lá dentro e é demitido. Ou seja, nós temos aqui dois governos, duas grandes situações em que nós defendemos sim as instituições, independente se elas investigam o nosso governo ou se não investigam. Diferente do governo Bolsonaro, que não só não permitia as investigações, como interferiu diretamente. E as provas nós temos para isso e vão ser julgadas e penalizadas também. Bom, eu acho que você se esquece da sua tia mandando o Bessias levar a carta de nomeação do Lula para dizer que não houve interferência. Mas eu entendo você não entender tanto do direito, você disse no começo que não é advogado. Não foi a Polícia Federal que fez o impeachment da Dilma. Foi o parlamento, foi a Câmara dos Deputados que recebeu e o Senado que sentenciou. Não havia como a Dilma interferir na Polícia Federal para barrar um processo de impeachment que tramitava na Câmara dos Deputados e no Senado, porque a Polícia Federal é uma coisa e o parlamento é outra. Então, um fato não se vincula com o outro. O que se vincula é as negociatas escusas praticadas pelo PT na gestão Dilma, com acordos de cargos, ministérios, emendas e o escambau, para tentar angariar votos em favor da Dilma contra o impeachment. Tanto que o Lula se alojou num hotel lá em Brasília, salvo engano, Royal Tulip, para negociar em favor da Dilma e garantir que não impeachmassem ela. Falhou. Mas o seu argumento da Polícia Federal simplesmente não funciona aqui. Eu acho que o Rubinho tem que refazer o curso de Direito, porque é muito claro, Vilela. A presidenta Dilma e o presidente Lula, eles nunca interferiram na atuação de investigação da Polícia Federal. Aonde houveram erros nos governos, a Polícia Federal interveio, ela fez. Nunca houve nenhum tipo, e a presidenta Dilma sempre falou isso, não vamos intervir. Não vamos mudar uma peça sequer porque os poderes são independentes. A primeira coisa que Bolsonaro fez quando foi acusado, quando estava para poder prender os filhos por rachadinha, foi trocar o comando da Polícia Federal. E vem falar que é o PT que interfere nas instituições. O presidente Lula nomeou Joaquim Barbosa, que foi o grande responsável pelo mensalão, investigações. Houve algum problema? Não, Rubinho. Nós acreditamos na independência dos poderes. Quem não acredita é você e os bolsonaristas. E tá muito claro isso agora. Falando de uma suspeição, falando que o Supremo Tribunal não está apto a julgar um caso da sua jurisprudência. Ou seja, tudo aquilo que vocês falam que são a favor das instituições é mentira, Rubinho. Tem que falar logo a verdade, admitir pro povo que a única batalha de vocês é pelo dia de amanhã. É pela sobrevivência de vocês próprios. Deixa eu só te fazer uma correção. Não é um caso de sua jurisprudência. Jurisprudência, na verdade, são o conjunto de julgamentos que formam um emaranhado que serve como fonte do direito. Seria o que você quis dizer, jurisdição, que é o que estabelece a competência para o julgamento do STF. No conjunto da sua frase, isso ficou dúbio. Mas você fala tanto que a sua tia, Dilma, não interferiu, mas vale lembrar que em 2016, quando estava prestes a sofrer o impeachment, a Dilma formulou uma consulta formal à AGU, Advocacia Geral da União, para decretar estado de defesa, o que inviabilizaria o processo do impeachment. Aí eu te pergunto, isso é ou não uma tentativa de interferência? Mais uma fake news, né, gente? Sempre quando eles veem que estão ali encurralados, ou falam fake news, ou dão voz de prisão. Graças a Deus, que eu acho que nesse podcast, pelo menos, não vão dar voz de prisão pra gente, né, Vilela? Que não. Eu espero que não, né? Eu tenho medo disso. Mas aí, Seu tempo acabou, tá? então já era. Rubinho, tem 1 minuto e 25. O Dilma não sabe administrar o país e nem o tempo, mas vamos lá. Você que está assistindo a gente aí, depois que acabar a live, abre o chat GPT ou acessa o Google, pesquisa lá. Dilma fez consulta para instalar estado de defesa? Interrogação. A resposta vai estar lá.
Aí você vai ver se o maior criador de fake news de Minas Gerais, quiçá do Brasil, Pedro Rousseff, tá dizendo a verdade. Eu só não sei se você é discípulo do Janones, amigo do Janones ou professor do Janones. Eu sei que você leu o livro dele e tá na mesma escola. Ou então, você vai ver se eu tô mentindo. A checagem você faz, hoje a gente tem acesso aqui. É muito simples. A Dilma e o PT, a todo tempo, tentaram deliberadamente interferir no processo de impeachment. Acontece que as atrocidades da gestão PT foram tão grandes que eles não conseguiram segurar o processo, para o bem do Brasil, que abriu o caminho para o presidente Temer consertar a bagunça criada pela gestão Dilma. E abriu o caminho para o presidente Bolsonaro conseguir diminuir o impacto de uma pandemia no nosso país. E agora eu tenho certeza que saindo do PT, nós conseguiremos finalmente colocar o Brasil no rumo certo. O rumo